Operações com frações. Quais são as operações que nós podemos fazer com as frações e como fazer cada uma delas? Se você quer aprender um pouco sobre as operações com frações, fica nesse vídeo até o final que eu vou explicar direitinho. E já aproveita para se inscrever aqui no canal, que toda semana tem vídeo novo sobre matérias de exatas. Na matemática, as frações representam a parte de um todo, determinando a divisão de um inteiro em partes iguais. E quais são os tipos de fração? Própria, imprópria, aparente e mista. O que é cada uma dessas? A própria é quando o numerador ele é menor do que o denominador, ou seja, a gente vai ter a parte de um inteiro. A imprópria é quando o numerador é maior que o denominador, ou seja, a gente vai ter mais do que um inteiro. A aparente é quando o numerador é um múltiplo do denominador. Quando a gente fizer a divisão, a gente vai ter um número inteiro. E a mista, ela tem duas partes, uma parte inteira e uma parte fracionária. Vamos ver agora as operações com as frações? Para somar duas frações, a gente tem duas formas. Quando os denominadores forem iguais, basta a gente copiar e somar os numeradores. Mas e quando eles forem diferentes? Como nesse exemplo aqui. Em uma é 6 e na outra é 8. O que a gente tem que fazer? Transformar isso numa única fração, calculando o mínimo múltiplo comum, o MMC, desses dois números. Nesse caso, de 8 e de 6 é 48. Aí a gente vai pegar esse 48, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Vai dar o 18. Copia o sinal, e agora o 48 divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, dá o 8. Agora basta somar os numeradores. Nesse caso aqui, como deu dois números pares, a gente pode simplificar por 2 e chegar na fração irredutível. Vamos ver um exemplo agora? Para a gente fazer a soma de 11/15 com meio, a gente tira o MMC. Neste caso, vale 30. Agora, 30 dividido por 15 dá 2. 2 vezes 11, 22. Mais, que a gente copia esse sinal, 30 dividido por 2 dá 15. 15 vezes 1 dá 15. Então, fazendo a soma aqui em cima, vai dar 37. Então, 37 30avos. Na subtração de frações, o processo é exatamente o mesmo da adição, só vai mudar que aqui era uma adição, aqui é uma subtração, tanto quando os denominadores forem iguais, quanto quando forem diferentes. Vamos ver um exemplo? Para a gente subtrair 2/6 de 5/9, a gente precisa tirar o MMC, que é 18. 18 dividido por 9 dá 2. 2 vezes 5, 10. Menos, que a gente copia o sinal, 18 dividido por 6 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. Agora, subtraindo 10 menos 6, vai dar 4 sobre 18. São 4/18avos. A gente pode simplificar. Divide por 2 e divide por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. 18 dividido por 2, 9. Então, resultado final, 2/9. Na multiplicação de frações, como nesse exemplo aqui, basta a gente multiplicar os dois numeradores e os dois denominadores para chegar na fração resultado. Vamos ver um exemplo? Para a gente multiplicar 1/7 por 9/5, basta a gente multiplicar os numeradores, que vai ficar 1 vezes 9, e os denominadores também, 7 vezes 5. 1 vezes 9 dá 9. 7 vezes 5, 35. Portanto, 9/35avos. Na divisão de frações, nós devemos multiplicar a primeira pelo inverso da segunda, como nesse exemplo aqui, onde a gente pegou esse 1/4 e inverteu. E depois a gente cai numa multiplicação, basta multiplicar os numeradores e os denominadores. Vamos ver um exemplo agora?
9/4 dividido por 2/3. Então a gente copia a primeira fração, 9/4, vezes o inverso da segunda. Então 2/3 vai virar 3/2. Agora basta a gente multiplicar. 9 vezes 3, 27. 4 vezes 2, 8. 27/8. Quando nós tivermos uma fração elevada a um expoente, basta a gente distribuir esse expoente, tanto para o numerador quanto para o denominador, como nesse exemplo aqui. A gente elevou numerador e denominador ao quadrado e calculou a fração resultado. Vamos ver um exemplo? 11/12 ao quadrado é o mesmo que 11 ao quadrado dividido por 12 ao quadrado, que vai dar 121 dividido por 144. Por fim, quando nós temos uma fração dentro de um radical, como nesse exemplo aqui, o que nós temos que fazer? Fazer a raiz tanto do numerador quanto do denominador, chegando assim na fração final. Lembrando que caso a gente tenha uma raiz inexata no denominador, nós precisamos fazer a racionalização. Eu vou deixar aqui nos comentários o link do vídeo que eu ensino sobre racionalização de frações. Vamos ver um exemplo? A raiz quadrada de 100 sobre 121 é o mesmo que a raiz quadrada de 100 sobre a raiz quadrada de 121, que vai dar 10/11. Vocês viram que para cada operação a gente tem um sistema diferente de cálculo. Por isso que é muito importante praticar para gravar todos esses processos. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, e agora que você já é inscrito aqui no canal, deixa seu like e nos comentários uma sugestão para o próximo vídeo. Abraço, até o próximo vídeo.